O que tiver de estudar, vai estudar. Eu vou passar aqui eita! Aí, olha, eu vou pegar, a gente vai concluir esse conteúdo hoje sobre o Egito, já vai fazer o novo. A gente vai estar fazendo sempre esse questionário. O questionário, ele... nós vamos fazer o questionário para justamente ver o conteúdo. Depois que a gente vê o conteúdo, a gente vai pegar e vai ter um resumo. Depois cada... Peraí. Então o que você está esperando? Vá direto ao Lojão das Carnes, próximo ao Mercado do Rangel. É hoje a sua quarta-feira do desconto. Isso mesmo, tudo com 10% de desconto na hora do caixa. Quarta do desconto, você sabe, é só no Lojão das Carnes, com carne de qualidade. Pronto, aí eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu sobre o Egito, aí até chegar onde a gente tá e dar continuidade, tá certo? Então vocês prestem atenção, vocês têm que fazer o questionário, as respostas, ou você printa a tela, ou você vai lá no YouTube mais tarde e vê o vídeo com as respostas, tá certo? Tá certo, turma? Será que eu caí? Sim, professor. Tá. Eu pensei que minha internet tava travando, que ninguém tava me escutando. Tá escutando. Então vocês vão, quem printa a resposta, quem não printar a resposta vai ter que ver o vídeo no YouTube. Lembrar que João Óstio, Senhor, professor. aí vou falar para vocês também. Aquela atividade da tabuada, lembra aí que você copiou no caderno? Sim, senhor. Aí você vai fazer a página 9, 10 e 11, viu? Tendo um tempinho livre, vai copiar a página 9, 10 e 11, igual a sua irmã. Aí vai fazer a tabuada. Se Ana Beatriz quiser também copiar a tabuada, já passa para ela também, para copiar a tabuada, que é bom para ela também, viu? Aí a tabuada a gente já fez 8 páginas. Aí agora tem que fazer mais 3, 9, 10 e 11. Aí a próxima vai fazer a 10, a 11, a 12, 13 e 14. Pronto. Aí depois a gente vai voltar para as 2 páginas novamente, até terminar a tabuada todinha. Todo mundo vai copiar a tabuada. Aí quando voltar presencial, todo mundo já está com a tabuada ok. E quem ficar online já tem que ter a tabuada também, viu? Então vamos lá. Então bom dia para todo mundo. Vamos aqui para a aula de história do 6º ano. Nós começamos a ver a civilização egípcia, a antiga civilização egípcia. Nós vimos que eles produziam bastante. Nós vimos que eles também... Ingrid, quando for fazer a chamada, a Ingrid, ela está justificada porque ela foi ao médico, viu? Com a mãe. Então, Bom dia, professor. bom dia, Ravena. Quando for fazer a chamada, aí vocês lembrem, quem for fazer a chamada aí é Ravena, né? Aí de botar Ingrid, e bota o nome de Ingrid entre parênteses, justificado, viu? Certo. Dentro de parênteses você bota o nome justificado, do lado do nome de Ingrid. Aí Certo, professor. Ela vai ver o vídeo mais tarde. Então, mais uma vez, vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu nas aulas passadas sobre a antiga civilização egípcia, que vai ter o teste sobre isso. Então, a antiga civilização egípcia, ela é muito, como já está dizendo, é muito antiga, e ela tinha assim uma cultura muito forte.
ela desenvolveu a ciência, a medicina, ela falou sobre o ábaco, eles que começaram a ver a questão matemática, viu, do ábaco, que eu falei para vocês em informática. Aí eles cultivavam grãos, as cheias do rio Nilo, o faraó, que era o rei, né? O faraó era o rei. Eles tinham assim bastante desenvolvimento. Então eles deixaram a vida, muitas civilizações deixaram grupos, né? Deixaram a vida nômade e se tornaram sedentários. Por que se tornou sedentário? Porque eles ficaram fixos em um determinado lugar, eles praticavam a agricultura e domesticaram os animais, né? As vacas, os bois, as ovelhas. E aí eles começaram a dominar outros povos, formando grupos de reinos e impérios. Os reinos mais antigos, que a gente sabe, estavam no continente africano. Eles vão surgir no período neolítico e naquela região ali da África setentrional, certo? Ou seja, ao norte da linha do Equador. Os egípcios são bem importantes, eles vão nascer naquela região ali, né? Esse povo muito forte, muito guerreiro, naquela região. E na região atualmente denominada África subsaariana, ao centro do sul do Saara, do deserto Saara, né? Que é considerado, segundo o livro, o maior deserto do mundo, mas segundo o que eu estudei agora há pouco, é o Atacama, no Chile. Outros povos nômades também se tornaram sedentários e se organizaram em aldeias e reinos, tanto no centro como no sul do continente africano. Então, aqui nós vamos ver a característica da África, do berço da humanidade, certo? Tem uma paisagem bastante diversificada. Lá tem deserto, lá tem floresta, lá tem savana, lá tem pântanos, lá tem grandes lagos, lá tem planaltos, tem montes elevados, tem um monte de coisa, e o maior deserto do mundo, que é o Saara. Quando a gente olha para a África e vê que lá só tem um povo pobre, que não sei o que, tem leão, tem que o leão come as pessoas e tal, né? Que eu acho que vocês já viram isso, né? Nos filmes e tal, retratado nos filmes. Então, aqui nós vamos ver que a África ela é muito rica. Ela não só tem aquela parte do deserto, ela não só tem o povo pobre, né? Tem o povo rico também, né? Que a África ela também é desenvolvida. Antigamente a África passava muitas dificuldades, com fome, aquelas pessoas lá morrendo de fome na África, os bebês magrinhos. Aí hoje não tem assim, tem, mas não tem muito, mas não assim para a vista do que era antes. A África melhorou bastante. Por quê? Porque é um país muito rico, né? E ela também é rica, ela é muito diversa na sua formação, seja a formação de deserto, formação de floresta equatorial, o deserto de Kalahari, aí a parte de pântano, de lago, tem tudo o que você vê. E aqui na África você vai ver que a África ela tem assim um recorte do Brasil, né? É bem parecido com o recorte do Brasil, porque segundo os geólogos dizem que o Brasil, essa região aqui da América, ela fazia parte da África. E quando teve a separação dos continentes, das placas tectônicas, a América se separou dessa parte da África e aqui veio o Brasil. Lembrar que aqui na Paraíba, em João Pessoa, nós temos a Ponta dos Seixas. A Ponta dos Seixas, quem já foi aqui na Ponta dos Seixas? Eu. Vocês viram a África lá do outro lado do continente? Não, né? Eu não vi nada disso, não. Viu? Nem eu Não? vi, não. Viu? não. Vi Não? só pedra. Eles ficam acenando de lá pra gente aqui. Você não viu? Eu nunca vi isso, não. Pois é. Nem eu. Quando a pessoa vai lá na Ponta dos Seixas ali, se a pessoa for direto, vai dar na África. Certo?
Aí direto vai dar na África, vai dar no continente africano. Ali a ponta dos Seixas, ela é a ponta mais oriental das Américas, ou seja, é a parte da América mais próxima da África, certo? Então, quando eu disse assim, vocês não viram não os africanos acenando lá, não? Realmente não vai dar para ver não, viu? Mas se você pegasse isso e Explicado que eu não vi. Hã? Explicado porque eu não vi. Aí, mas se você for direto numa embarcação, você vai chegar na África, tá certo? Você chega na África com toda certeza, não tem como errar. Aí, Bora, eu vou ficar rica. oi? Vou ficar rica, vou pra lá e vou ganhar, vou ter muito dinheiro. Pronto. Aí vai ver as pedras preciosas da África e tudo mais. Então nós vimos o Homo sapiens sapiens, a formação do Alto Egito, do Baixo Egito, a unificação desses dois reinos, o domínio dos Ixos, o domínio do reino de Cush, de Núbia, a invasão assíria e a conquista persa. Então nós começamos a falar sobre as cheias do Nilo. Quando as cheias é quando chove nas regiões do Nilo, as águas todas vão para o Nilo, ele eleva aquele volume de água, o rio você não consegue passar, não tem essas enxurradas que a gente vê na televisão que o rio sobe bem muito, fica bem assim, bem barrento e tal, e a pessoa não pode atravessar porque senão morre. Do mesmo jeito é o rio Nilo. Aí o rio Nilo ele transborda todos os anos. Então ali ele vai transbordando e deixando nas suas margens o humus, né, que é justamente o estrume, né, que vai pegar e fertilizar aquela terra. E quando passa essas cheias, aí as águas voltam ao normal e aí os agricultores vão preparar aquelas margens ali para o plantio. Quem aqui já ouviu a história de José do Egito? Quando vocês forem para a igreja, quem é católico vai lá para a catequese, quem é evangélico vai lá para a escola dominical. Quem aqui já ouviu falar da história de José no Egito? Eu não. Eu sim. Pronto, aí José do Egito passou até uma novela na Record. Ele era um menino muito inteligente, abençoado por Deus, e ele tinha sonhos, e esses sonhos Deus dava a interpretação dos sonhos para ele. Aí ele ficou muito conhecido e um dia ele interpretou o sonho de um padeiro que estava preso, que tinha sido acusado de roubar o rei. Aí o padeiro e o servente, aí foi o servente que roubou, né? Então aí eles dois, o padeiro e o servente tiveram o mesmo sonho. E sabendo que José interpretava, o padeiro e o servente, eles explicaram para José, falaram para José sobre esses sonhos. E José então interpretou. Um seria solto, liberto, porque era o inocente, e o outro seria condenado e seria morto porque roubou o rei. Então, José, ele ficou muito assim, ele ficou muito conhecido por causa disso. Num dia, o José, o rei, o faraó, né, que a gente está falando aqui do Egito, aliás, aí antes disso, né, José, os irmãos de José tinham muita inveja de José. Aí pegaram José, jogaram numa cova, num poço, certo? Melaram a roupa de José, porque Jacó era o pai de José e amava José, né? Pela retidão, pelas coisas que ele fazia de bem. E aí José pegou, foi jogado no poço. Depois que os irmãos de José jogaram ele no poço, disseram ao pai dele que um leão tinha comido José. Aí o pai dele chorou muito, os irmãos lá, ele sofreu muito com
a suposta morte de José. Mas José foi vendido pelos irmãos para ser escravo. E José foi parar num comprador de escravos do Egito, certo? Que o Egito, esse Egito que a gente está falando aqui agora, é o Egito de lá, da história da Bíblia. Aí, do relato da Bíblia, que é a história de José. Aí José, como eu disse a vocês, interpretou o sonho do padeiro e do servente, aí ficou bem visto, e quando teve um dia, o faraó, ele teve então um sonho que ele nascia, ele estava na beira do rio Nilo, aí na beira do rio Nilo apareciam 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, e as magras comiam as gordas. Então esse sonho ele foi interpretar, aí chamaram, o faraó ficou querendo saber que interpretação era aquele sonho, aí o padeiro que trabalhava com o faraó lembrou de José, aí José foi e aí o padeiro falou de José, e o José foi chamado para ir no palácio e interpretou o sonho que dizia que havia 7 anos de fartura de alimentos pelas margens do rio Nilo, né, que seria bem férteis, que as cheias daria tudo certo, então teria bastante alimento. E 7 anos de magreza, de pobreza, de fome, representado pelas 7 vacas magras. Aí o faraó ficou satisfeito com essa interpretação e colocou José, que é chamado José do Egito, né, como o governador, abaixo do faraó, certo? Só quem estava abaixo do faraó era José. Ele que comandava todas essas colheitas que tinha na margem do rio Nilo. Então ele guardou esses alimentos na época dos anos de fartura, né? E quando foi na época que estava faltando os alimentos, ele usou esses alimentos que ele guardou para justamente alimentar o povo. Então essa história bíblica, ela é verdadeira, e ela vai aqui ser um exemplo de como era o Rio Nilo, né? De como é o Rio Nilo. Sim, eu não sei se vocês sabem, mas no Rio Nilo tem um canal. No Rio Nilo não, no Egito, desculpa, não é no Rio Nilo não. No Egito tem um canal chamado Canal de Suez. Ele foi construído para ligar a Europa à parte do Oriente Médio, né? Então, eu não sei se vocês viram a reportagem, mas no início desse ano, um navio enorme, um navio verde, ele ficou encalhado, dobrado no canal, certo? Ele ficou encalhado assim, atravessando o canal. Aí passou uns 10 dias para o navio ser tirado, né? E só tiraram por causa da força da Lua, porque a força da Lua ela interfere nas marés do mundo, né? Do mundo todo. Aí a força da Lua elevou a água do mar, né? A água do canal, e aí ele conseguiu ser deslocado. Então aí resolveu tudo, né? Então o Egito ele é rico também nesse sentido. Aquele canal, eu vou botar até um vídeo do canal de Suez no grupo do WhatsApp, no link no e-mail de João, para vocês verem como é a travessia do canal de Suez pelo Egito, certo? Eu vou procurar. E eu vou colocar também sobre o nome dos países. Vou colocar também um vídeo sobre o nome dos países.
Então, voltando aqui, eles tinham a ideia de civilização, de Estado, certo? O império, aquele Estado que cobra impostos, organização do Estado, que organiza as cidades. Eu falei aqui do Delta do Nilo, que é essa parte aqui, ó, que é esse triângulozinho invertido, chamado Delta do Nilo, certo? É quando o rio Nilo ele não vai direto para o mar Mediterrâneo, ele é dividido em vários afluentes, né? Em vários rios, né? Ele não vai direto, ele vai ser dividido em vários rios para chegar no mar Mediterrâneo. Aí nós falamos sobre isso. Eu falei sobre os nomos, que foram as primeiras comunidades agrícolas do Egito. Esses nomos, eles eram núcleos humanos neolíticos, que passaram a cultivar grãos, gados, criar gado e organizar as primeiras comunidades agrícolas. Esses eram os nomos, viu? Então o Egito começa a se organizar. Depois esses nomos, eles vão ali pela margem do rio Nilo, vão plantar muitos alimentos, certo? E vão começar a fazer a irrigação. A irrigação foi inventada pelos egípcios, certo? Vocês aí têm planta em casa? Sim. Eu tenho. Eu tenho, senhor. Pronto, então, quem tem planta em casa, geralmente pega o borrifador e joga água nela, ou pega a vasilhinha d'água e joga lá, né? Não é assim? Eu não, só quem faz isso minha mãe, mas Pronto. Mas o Egito, quando é uma agricultura, quando é uma plantação, por exemplo, se sua mãe tivesse muitas plantas, ela pegaria uma mangueira, furaria a mangueira, né, em vários cantos, naquela extensão ali, naquele comprimento da mangueira, aí colocaria a mangueira na torneira e ligaria. Aí aquela mangueira, aqueles furos vai espirrar água justamente para a irrigação. É um tipo de irrigação que tem. Aí é também muito usado nas plantações, viu? Mas quem criou essa ideia foi os egípcios. Quem também, assim, outro tipo de irrigação, eu não sei se vocês já viram, é justamente a irrigação por gotejamento. Aí tem o furo também, tem o furo, deixa eu explicar para vocês direito como é o gotejamento. Tem várias formas. Aí tem o do furinho desse da mangueira, que eu já falei. Tem também a pessoa bota uma garrafa PET, né, corta a garrafa PET, enche ela d'água, fura aquela tampinha e ele fica ali, bota ela um pouquinho mais elevada, né, um pouquinho mais em cima assim, e a água fica gotejando, né? Então é chamado de irrigação por gotejamento. Então tem essa parte aqui. Oi? Na casa da minha avó, lá no sítio, meu tio tem uma plantação de cactos, aí a aguação é por gotejamento. Pronto, tá vendo? Olha aí. É isso que eu tô dizendo a vocês. Essa ideia de irrigação, ela vem desde os egípcios. Então, o que seu tio faz lá na criação de cactos, ele está fazendo uma técnica que veio com os egípcios. Então, os egípcios passaram para outras pessoas passaram para as outras, chegou na Europa, chegou em Portugal, de Portugal veio para o Brasil, do Brasil veio chegar até no seu tio aí no interior. Então, olha, eles cultivavam trigo para fazer pão, fazer bolo, fazer coisa de trigo, cevada, algodão, papiro e linho. Eles também se dedicavam à criação de animais, carneiros, gansos, cabras, né? E a pesca. Quem aqui já pescou? Eu. Pronto, aí você usou o que os egípcios usavam também, a pesca como
a dedicação lá para a criação de animais, né? E a pesca. Quem aqui cria galinha em casa? Minha avó criava antes. Pronto, então sua avó criava galinha, né? Então galinha, cabra, carneiro, essas coisas todinha é justamente da ideia dos egípcios. Ele que começou, ele que começou a fazer isso, né? Então o papiro eu ensinei aqui como é que se prepara o papiro. O papiro é essa casca verde aqui, tira a casca verde, né, dessa planta. Aí depois corta, tira bem finas, junta elas, depois dá umas marteladas em cima dela e aí se torna a folha do papiro. Então o papiro ele foi muito usado nos documentos antigos, viu? É claro que esse papiro ele se estraga, aí a pessoa teria que pegar, fazer de novo outro papiro, passar o que estava escrito desse papiro antigo para o papiro novo, certo? Isso foi muito usado na escrita dos egípcios, ok? Então nós temos essa ideia aí. Então, os nomarcas e o faraó. Então, com aqueles nomos, né, que tinha uma comunidade no Egito, surgiu a figura do nomarca, que era o líder do nomo, e ele passou a chefiar a comunidade. Existiam pessoas nomarcas do Baixo Egito, ali perto do delta do Nilo, e do Alto Egito. Depois eles se reuniram, se unificaram. É chamado então a unificação do Alto e do Baixo Egito. O faraó surgiu então a ideia de rei de faraó, que ele que ia comandar tudo. Ele tinha a função de manter a unidade do Alto e do Baixo Egito e também a ordem e a continuidade do Estado egípcio. Lembrar que o governo é teocrático, é uma monarquia teocrática, ou seja, passava de pai para filho e, segundo eles, era o governo de Deus. A gente viu na televisão agora o Talibã que invadiu lá o país, não foi? Do Afeganistão. Sim. Vocês estão acompanhando isso, né? Sim, senhor. Pronto. Acompanhando o quê? A invasão do Talibã, que é um grupo Eu nem sei. terrorista, é um grupo terrorista que assumiu o país do Afeganistão. Ele invadiu o país do Afeganistão e tomou lá o poder. Você não vê televisão, você não vê notícias. É porque eu não vejo nesse jornal não, professor. Mas tem que assistir, você tem que assistir para estar informada, para pegar, quando chegar no Enem, você pegar e estar informada, porque esse é um fato histórico. Esse é um fato histórico, um grupo terrorista assumir o governo de um país, do Afeganistão, e os Estados Unidos sair com a mão na frente e outra atrás, humilhado, né? Então isso é um fato histórico. Você tem que assistir jornal, assistir pelo menos um jornal do dia, assiste o Jornal Hoje ou o Jornal Nacional, para você pegar e assistir, para saber. Porque o Talibã, ele vai ser uma monarquia teocrática. Ele quer que as pessoas lá sigam o que a religião deles querem. A mulher não pode estudar, certo? Não pode trabalhar. A mulher só tem que viver para casa e para o marido. Ela não pode estudar, não pode trabalhar. Então, é o governo teocrático, a monarquia teocrática. Lá não é ainda monarquia não, mas daqui a pouco eles vão inventar um rei, né? E lá vai ser uma monarquia teocrática, igual ao Egito. Certo? Então não esquece de estar, a partir de hoje, se orientando, buscando informação através de jornais,
Porque quando você chegar no Enem, você já sabe o que é que acontece. Se chegar, como eu perguntei aqui agora, se chegar no Enem, fosse hoje o Enem e perguntasse o que é que estava acontecendo no Afeganistão, tu ia perder as questões, os pontos todos, ia ficar reprovada, não é não? É ou não? É ou não? Débora, o professor tá perguntando pra tu, Débora. Oi? Oi! Débora, o professor tava perguntando pra tu. Ah, tá. É, professor, é. Pronto, aí você perderia os pontos da prova do Enem, porque não sabia o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu durante o ano todo. Então vocês têm que se informar. Ver pelo Eu menos. assistia muito jornal, mas eu parei de assistir porque só tinha coisa ruim, aí eu não queria ficar tendo informação de coisa ruim. Mas você não tem que. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: não é para assistir jornal local, Samuca, Nilvan, isso aí a gente não é para assistir. Eu mesmo não assisto esse já aí. Eu só assisto o jornal hoje. Eu assisto o jornal hoje de Maju Coutinho. Às vezes assisto o Jornal Nacional, mas eu assisto mais Maju Coutinho. Então ali eu vejo as informações. Tem coisa ruim? Também tem, mas só que a pessoa tem que saber dosar as coisas de conhecimento. Então, só fala de coisa ruim, só fala de coronavírus, mas é porque é a realidade, que as pessoas não estão obedecendo, achando que a pandemia não acabou. Pois é, mas o motivo pra eu parar de ficar assistindo que o povo não obedece, eu fico com raiva já. Não, mas você não tem que ficar com raiva do jornal, não. O jornal só tá passando a informação. Não. E você tem que se informar, Débora, viu? Não é só você, tô falando só você porque você falou. Mas todo mundo aqui tem que se informar, tem que assistir um jornal, pelo menos um jornal por dia, para estar informado. E o jornal que fale das coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Não, esse negócio de Jornal da Paraíba, Samuca, Nilvan e não sei quem mais, não é para assistir. Esses negócios aí não é para assistir, porque afeta a saúde mental da gente. Viu? Agora um jornal que ele fala de notícias do mundo, do Brasil e do mundo, a gente tem que assistir, porque é o que cai no Enem. Então, isso aqui tudinho eu estou falando justamente por causa da questão do Talibã, que ele é um governo teocrático. Eles disseram lá que tem que seguir o Corão, o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Daí as mulheres não podem estudar, não pode trabalhar, certo? E só tem que obedecer ao marido. Eu falei aqui que o Egito, ele era teocrático, monarquia teocrática com o faraó. Aí aqui era uma coroa do Alto Egito, aqui a coroa do Baixo Egito, e essa aqui é a unificação dos dois reis. Se você encontrar um filme que tem essa coroa, você vai lembrar que é do Alto Egito. Se você ver um filme que tem essa coroa, é do Baixo Egito. Se tem um filme que o faraó tá com essas duas coroas, aí ele dá a unificação do Alto e do Baixo Egito. Agora, se eu vou perguntar aqui para vocês, se eu vejo um filme, a partir de hoje, se eu for ver um filme que fala sobre o Egito e o faraó não tiver coroa, esse filme tá correto ou tá errado? Tá errado. Tá errado, tá vendo? Tá errado, porque ele não retratou a realidade da história do Egito. Aí, olha, a sociedade egípcia tinha o faraó e sua família, tinha também os sacerdotes, tinha os funcionários do Estado, que eram os burocratas e militares, e os nobres. Também tinha os camponeses e os escravos, e tinha os escribas. Tinha os sacerdotes, a função era
fazer com que fossem interpretados os desejos dos deuses e cuidar dos cultos. Os escribas fiscalizavam a administração e registravam por escrito o valor de impostos recolhidos e a quantidade de alimentos estocados. Os camponeses eram obrigados a pagar os impostos com trabalhos forçados e estavam sujeitos a castigos impostos por funcionários do Estado. Eles trabalhavam nas minas, nas pedreiras, nas terras reais e nos templos, né? Aí também eram prisioneiros de guerra. Aí eu fiz todas essas perguntas. Aí tem aí, ó, o faraó, como era a pirâmide social. Eu pedi para desenhar. Vocês desenharam essa pirâmide já? Sim. Pronto. Só Ravena que responde, é? Eu também desenhei. Certo. Quem não desenhou tem que desenhar, viu? Aí... Eu também desenhei. Certo. Quem não viu o vídeo, veja o vídeo e faça as questões. Deixe tudo atualizado para a gente finalizar. Aí tem os escravos, né? Camponeses e escravos. Já falei sobre eles. Então aqui nós temos os deuses deles lá, né? O deus Osíris, Horus e Ísis. Isso aqui é em lápis lazuli, é naquele tipo de pedra azulzinha, né? Tudo folheado a ouro. Aí eu falei sobre o período dinástico, que é a dinastia, quer dizer monarquia. Então existia o antigo império, o médio império e o novo império. Eu falei das pirâmides. São 3 pirâmides do Egito, que são mais famosas, né? E essas pirâmides estão na região de Gizé. Então, quando eu digo assim, as pirâmides de Gizé, porque está na região de Gizé, são 3 pirâmides importantes: Kelpis, Kefren e Miquerinos, viu? O que são as pirâmides? As pirâmides são o quê? Alguém sabe dizer? As pirâmides era a moradia do faraó? Não. As pirâmides era o jardim do faraó? Não. Era o túmulo dos faraós que morriam. Muito bem, era o túmulo dos faraós, as pirâmides. Tudo que o faraó tinha era colocado de ouro, de tesouro, era colocado nas pirâmides. No Novo Império, a gente vai ver a irrigação, como eu já falei para vocês, né, sobre a irrigação. Aqui tem um escravo fazendo a irrigação, né, fazendo o processo de irrigação aqui. Aí eu falei as crenças religiosas, que é essa a partir de agora. Então eles eram politeístas, certo? Aí o que quer dizer politeístas? Politeístas aí você a primeira pergunta agora. Que adoravam a vários deuses. Isso que é politeísta. Isso mesmo, tá certíssima a resposta. Era a crença em vários deuses, certo? A crença em vários deuses, certo? Aí, como eram os deuses, deixa eu botar isso aqui para cá. Como eram os deuses egípcios? Como eram os deuses egípcios? Aí, você já sabe a resposta? Só é ler, só é continuar a ler que você vai achar a resposta. Aí, professor, não sei onde está a resposta não, tá aqui, ó. Os deuses tinham forma humana e animal. Certo? Segunda resposta tá aí. Por quê? Oi? Por quê? Oi? Por quê? Porque eles valorizavam, eles representavam tudo da natureza. Animal e a forma humana também. Tá certo? Então, como tinha seus próprios cultos, cada uma pessoa tinha seu Deus, aí suas divindades, né? Aí após a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito, o governo do faraó buscou impor a toda a população egípcia o culto aos deuses Amon-Ra, Osíris e Ísis. Amon-Ra significa o Deus Sol, Osíris é a morte
e Ísis é a fertilidade, tá certo? Mesmo com a exigência, as divindades locais dos antigos nomos foram preservadas ao longo da história egípcia. Então o faraó mandou acabar com os deuses locais, que só queria que adorasse o deus Amon-Ra, Osíris e Ísis. Mas as comunidades, os nomos, não fizeram isso e preservaram esses deuses para a história egípcia, né? Os egípcios acreditavam que após a morte a alma era enviada aos céus, era enviada ao reino dos mortos. Depois de julgada no tribunal de Osíris, a alma voltaria ao mesmo corpo para uma nova vida. A ideia de reencarnação aqui, né, que os egípcios tinham. Então, a pessoa morria, ia para o reino dos mortos. Lá, Osíris, que é o deus da morte, ele julgava a alma para que ela voltasse numa nova vida, né? Aí, de acordo com o livro dos mortos, a eternidade só seria conquistada por quem provasse ter sido justo durante a vida. Então, se a pessoa fosse muito boa, aí ela iria para a eternidade. Mas fora isso, ela iria voltar, que é a ideia de reencarnação, né? A ideia da reencarnação. Aí, certo? Essa ideia da reencarnação, que a doutrina espírita segue. Então, o deus Anubis colocava o coração do morto em uma balança com uma pena que simbolizava a justiça. Se o coração do morto tivesse o mesmo peso que a pena, o morto iria ser recebido no reino eterno de Osíris. Se pesasse mais, aí sua alma seria destruída, certo? Então, essa é a ideia que eles tinham. Aí vem o processo bem importante chamado processo de mumificação. Oi? Oi? Qual é a pergunta? E se pesasse menos, fazia o quê? Então, se pesasse menos, seria salvo. Se pesasse o mesmo peso que a pena, aí ele seria destruído. Aí aqui nós temos uma imagem do livro dos mortos, a pessoa sendo julgada por Osíris, certo? Aí aqui Osíris está aqui, ó, nesse lugar aqui. E aqui as pessoas sendo julgadas. Esse aqui é o chacal, né? É a deusa Anubis. Esse aqui, ó, que tem essa cara de cachorro, é o deus Anubis, viu? Aqui é outro, ó, sendo representado pelo deus Anubis também, sacerdotes. Aí vem a técnica da mumificação. Já ouviram falar a técnica da mumificação? Não. Eu já. Já, né? Eu já. Então, fale sobre a técnica da mumificação. Depois eu vou voltar lá para vocês tirarem o print, viu? Fale sobre a técnica da mumificação. Aí a técnica da mumificação era justamente fazer com que o corpo fosse conservado, para se preservar o corpo e voltar a abrigar a alma, certo? Eles usavam a técnica da mumificação. A mumificação era comum nos mortos de famílias ricas, pois era muito cara. Era controlada pelos sacerdotes. A mumificação permitiu aos egípcios desenvolver o conhecimento sobre a anatomia. Então, permitiu aos egípcios desenvolver sobre a anatomia. Isso fala sobre a mumificação. Ela era controlada pelos sacerdotes, certo? E isso favoreceu o avanço da medicina e o surgimento de especialidades em áreas como fraturas e doenças no estômago e no coração. Eles também estudavam, então essa foi a técnica da mumificação. Aliás, fale sobre a técnica da mumificação. Pronto, aí isso aqui é falando sobre ela. Aí aqui embaixo nós vamos falar, também vou perguntar sobre o que os egípcios desenvolveram.
Aí vocês vão responder, depois tira print. Quem não tirar print, vê lá o vídeo no YouTube. Eles desenvolveram a engenharia, a astronomia, a matemática avançou com a cobrança de impostos, certo? Eles desenvolveram isso. A engenharia também, né, evoluiu com a construção de obras públicas, como a irrigação, ok? Elaboraram um calendário solar que determinava as épocas de plantio e colheita, até aqui. Então vai falar sobre isso. Se você quiser, quem tem irmãozinho pequeno aqui? Eu. Todo mundo tem? Aí se você quiser fazer uma brincadeira em casa, né? Você pode fazer a técnica da mumificação. Você pega o papel higiênico, agora aí tem que pedir autorização do pai e da mãe, né? Pega o papel higiênico e enrola a pessoa todinha, né? Enrola a pessoa todinha, a pessoa vai rodando e você vai passando o papel higiênico. Você entendeu como é? Sim, senhor. Não, senhor? Ele disse sim, senhor. Aí, ó, eu faço assim, ó. Eu vou fazendo assim, aí sem cortar o papel, né? Deixa eu botar aqui, ó. Vou fazendo assim, aí vou enrolando, vou descendo. Aí isso aqui é a técnica da mumificação, ó. Opa, rasgou aqui. Aqui, ó. Então aí você pode brincar com seu irmãozinho, sua irmãzinha, certo? Com a técnica da mumificação. Claro que vai gastar o papel higiênico, né? Aí tem que ter cuidado aí pra mãe não reclamar com Gastar você. muito, Oi? viu? Meu Deus. Gastar e muito. Aí se você quiser fazer essa brincadeira da mumificação, aí é bem legal, ok? Aí depois posta a foto. Olha o que eu aprendi com o professor Marconildo Viegas em História. Certo? Sim, tire aí print, quem for para tirar print. Quem não for, vai ver o vídeo e vai copiar essa parte aí. 1, 2, 3, 4, 5, podemos? Deixa eu só terminar aqui a palavra. Não vou terminar, vou esperar não. Eu tô copiando a pergunta. Sim. Já? Já. Aí essa outra aqui também, ó. Ficou faltando essa aqui, ó. Tira aí o print, porque esse questionário vai cair na prova, no teste. Então tem que estar com todas as perguntas e respostas para estudar. Quem não tiver, não vai se dar bem na prova, viu? Já? 1, 2, 3, 4, 5. Passei. Aí quem quiser ver no vídeo. Olha a técnica da mumificação. Primeiro se limpava o corpo da pessoa com água e essências. Os sacerdotes é que faziam isso. Em seguida, eles vão retirar os órgãos das pessoas, o cérebro e outros restos eram jogados no rio Nilo. Alguns órgãos internos, pulmões, fígado, estômago e intestino, eram preservados em 4 vasos canópicos ou canopos, que representavam os 4 filhos de Horus. Do Amurtef, cachorro, cuidava do estômago, Quebenerhuf, falcão, dos intestinos, Api, balbuíno, dos pulmões, e Ansete, humano, do fígado. O coração não era retirado, pois acreditava-se que nele residiam as emoções e a inteligência. Oi. Mas, professor, por que eles faziam isso? Para justamente quando a pessoa voltasse, a pessoa pegasse e tivesse já com seu corpo ali. Ué, mas tá sem órgão. Sim, mas aí eles acreditavam que ia ter uma nova vida. Aí olha, Oxi. aqui tem ó, olho de Wadjet colocado na testa, garantia proteção e apoio para a cabeça. Tinha os caravelos, impedia que o coração se separasse do corpo. Nó de Ísis,
colocado no peito, pedia segurança à deusa Ísis, e Ankhri ajudava a superar os obstáculos da outra vida. O segundo momento era hidratação e preenchimento. O corpo era coberto com natrão, cristais de sal e deixado para secar por 40 dias. Após essa data, o corpo era lavado novamente. As cavidades eram preenchidas com betume, certo? Com linho e ervas, e poderiam ser fechadas com uma placa de ouro, certo? Então, na terceira era o enfaixamento. O enfaixamento, o corpo era enrolado com bandagens de linho fino engomado. Entre as bandagens eram inseridas amuletos. Um dos sacerdotes usava uma máscara de Anubis. Por fim, a múmia era devolvida à família e sepultada depois de mais de 40 dias. Geralmente era colocado dentro do sarcófago com tudo aquilo que poderia precisar na vida futura, como roupas, alimentos, joias e vasos canopos. Então era assim que fazia. A arte. Deixa eu ver quantos tem aqui para a gente terminar. Pronto, só está faltando essa para a gente finalizar. A arte egípcia envolvia esculturas, pinturas e tumbas. Aqui, mais uma vez, o que envolvia a arte egípcia? Aí a resposta tá aí, né? Eu vou grifar, eu não vou esperar ninguém responder, porque senão não vai dar tempo. Envolvia isso aqui, viu? A grandiosidade das pirâmides e a sofisticação das tumbas destacavam o poder do faraó e são exemplos de capacidade intelectual dos antigos egípcios, certo? Aí, deixa eu botar aqui só. Tá, pronto. Aí ele tinha essa grandiosidade. Olha aí só como é que tinha tinha nesse templo aí, viu? Aí, como era esse templo aí, esse templo, olha aí como era, viu? Esse templo, ele é muito suntuoso, ó. Isso aí foi para o faraó Ramsés II, que governou o Egito no século 3 a.C. Existe um escaravelo na porta, encravado na rocha, aliás, não é escaravelo não. Encravado na rocha, o templo tem uma porta criada entre 4 estátuas colossais. Olha aí, foi criado dentro da rocha, dentro de uma montanha, certo? Olha só quanto detalhe, olha que coisa riquíssima. Aí hoje é aberto para visitação, visitação das pessoas lá no Egito. É um ponto turístico, né? Lá no Egito. Quem aqui tem vontade de conhecer o Egito? Eu. Pronto. Aí vocês vão pegar, tirar o print. Eu também tenho vontade de um dia ir no Egito. Aí aqui vocês tiram o print para eu avançar, viu? Então, ó, os egípcios usavam cores vivas na produção de pinturas para as paredes das tumbas, dos objetos funerários ou de uso cotidiano. As figuras humanas eram frequentemente representadas de forma típica, como pernas, pés, e o rosto eram desenhados de perfil. O olho e o tronco eram vistos de frente. Então, a pessoa está com a cabeça virada ou para a direita ou para a esquerda nas pinturas egípcias, viu? Pode prestar atenção aí que ela está virada com o rosto para lá e com
e com a frente virada para a nossa frente, viu? Virada para a nossa frente. Então, tem essa característica. Eles também produziam tecidos, cerâmica, né, vidro, dominavam a técnica de moldar e fundir diversos tipos de metais. Os artesãos criaram joias de ouro e prata ornamentadas com pedras preciosas, como turquesa e lápis lazuli. Os efeitos indicavam o nível social das pessoas. Quem tinha mais enfeite era mais rico, viu? O nível social das pessoas eram utilizados por homens, mulheres e crianças. Aí tem essa técnica aqui, certo? O tipo de escrita. Eles usavam no Antigo Egito 3 tipos de escritas. Então fale sobre os tipos de escrita. Fale sobre os tipos de escrita, que isso aqui é importante, viu? Essa parte aqui é importante. Fale sobre os tipos de escrita. Existiam três tipos. A escrita hieróglifa sagrada, utilizada nas paredes, nos templos e túmulos. A escrita hierática para documentos, usada em papiros e placas de barro. E a escrita demótica, uso popular. Então isso aqui é para vocês verem aí, viu? Vocês vão falar assim, ele está escrevendo hieróglifos ou hieroglifos. É porque a pessoa não entendia nada. Essas escritas, até hoje, tem escrita que não foi descoberta. Você não entende nada dela. Você acha bonita, mas não entende nada. Com a conquista do Egito por outros povos, essas escritas foram pouco a pouco deixando de ser usadas. Em 1799 foi encontrada uma pedra que continha um mesmo texto em hieróglifo, demótico e grego, na região de Roseta, no Egito. Ao comparar as inscrições, o estudioso francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar as antigas escritas egípcias. E a partir daí começaram os estudos cada vez mais aprofundados sobre o Antigo Egito. Ok? Então tira aí o print, porque eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5. Tira aí o print e eu vou passar. Aqui eu vou diminuir e vou botar esse resumo lá no grupo do WhatsApp para vocês pegarem e copiarem no caderno de vocês. Aí, João, eu vou mandar para você essa foto lá no e-mail, viu? Certo, sim, senhor. Pronto. Nono ano, sexto ano. Pronto, sexto ano, fazer esse resumo de história para o próximo capítulo. Toda vez tem o questionário, o resumo e já vai para o próximo capítulo. Então, resumo de história para copiar na matéria depois do questionário, certo? Aí, Professor, oi, posso fazer uma pergunta? diga. Nos tempos de hoje ainda existe faraó, rei, essas Não. coisas? Não, lá agora é presidente. Lá não tem mais faraó, não. Entendi, era só isso. Pronto. Então tá certo. Vocês vão para o recreio. Depois tem aula. Vai ter a quarta e quinta aula de português. Tchau. Até 9h25. Viu? Tchau. Tchau. João, Esther. João. Senhor. Aí a próxima aula vai ser história de Esther, viu? Para Esther. Tá certo, sim, senhor. E depois dela vai ser 2 aulas de português de Francisca, viu? Certo. Tchau. Recreio, viu? Recreio. Tchau, professor.